São 3 da manhã e você está de pé, descalço, na cozinha, servindo comida para um animal que não tem emprego. Ninguém te obrigou. Não há multa, não há chefe, não há consequência nenhuma se você voltar para a cama. Mas o gato sentou na porta do quarto, emitiu um som específico e 30 segundos depois, um primata adulto de 70 quilos estava operando o abridor de latas no escuro. Isso não é uma piada sobre donos de gato, é um dado comportamental. Um animal de 4 quilos alterou o ciclo de sono de um membro da espécie que construiu satélites. E fez isso sem força, sem contrato e sem que nós sequer registrássemos como estranho. A pergunta que quero fazer não é se você ama seu gato. A pergunta é, numa relação entre duas espécies, como você decide qual das duas está no comando? A evolução não pontua intenção. Não importa quem achou que estava no controle, quem assinou o acordo mental, quem se considerava dono de quem. A evolução conta uma coisa só: quantas cópias de você existem e onde elas conseguiram chegar. Existem hoje cerca de 600 milhões de gatos domésticos no mundo. Eles ocupam todos os continentes habitados. Estão no Ártico, no deserto, em ilhas onde nenhum felino jamais teria chegado nadando. Foram transportados para lá, de graça, em navios e aviões, pela espécie que supostamente os domesticou. Agora olhe para o outro lado da árvore genealógica. O Felis libica, o gato bravo africano de quem todos eles descendem, está em declínio segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza. E a maior ameaça à sua existência não é caça nem desmatamento. É hibridização. Gatos domésticos e gatos selvagens cruzam com facilidade e geram filhotes férteis. E onde as duas populações se encontram, o genoma selvagem vai sendo diluído. Na Escócia, uma subpopulação de gato bravo europeu foi declarada funcionalmente extinta por esse mecanismo. O ancestral selvagem do gato doméstico está sendo apagado pelos próprios descendentes. Esse é o placar. Uma linhagem saiu de um nicho árido no Oriente Médio e cobriu o planeta. A linhagem que ficou para trás está encolhendo e está sendo absorvida pela que foi morar com a gente. Se isso tivesse acontecido com qualquer outra espécie, a gente chamaria de invasão bem-sucedida. A versão oficial da história você já ouviu. Há uns 10 mil anos, a agricultura criou estoques de grãos. Grãos atraem roedores. Roedores atraem gatos selvagens. Os humanos perceberam a utilidade, toleraram e depois a adotaram. Nessa versão, nós somos o sujeito da frase. Nós decidimos, nós selecionamos, nós domesticamos. Mas tem um problema com essa versão, e ele não é filosófico, é verificável. Domesticação não é convivência, é um processo específico. Humanos escolhem quais indivíduos se reproduzem, geração após geração, até que a população resultante seja geneticamente distinta do ancestral e mais útil para nós. E é fácil provar quando isso aconteceu, porque deixa rastro. O cão tem linhagem de pastoreio, de caça, de guarda, de tração. O cavalo tem linhagem de tiro e de sela. A vaca tem linhagem de leite e de corte. Em cada caso, alguém passou séculos decidindo quem cruzava com quem para produzir uma ferramenta viva. Agora me diga qual é a raça de gato de trabalho. Não existe. E isso não é um detalhe curioso, é a evidência central. Não há gato de pastoreio, de resgate, de detecção. Em 10 mil anos de convivência, nenhuma cultura humana produziu uma linhagem felina especializada em coisa alguma. O que existe são raças de aparência, pelo longo, pelo curto, pelo encaracolado, orelha dobrada. E são recentes. A primeira exposição felina do mundo aconteceu no Crystal Palace, em Londres, em 1871, e mais de 85% das raças reconhecidas hoje surgiram depois dos anos 1930. Durante praticamente toda a história dessa relação, ninguém estava selecionando gato nenhum. E quando finalmente começamos, há pouco mais de um século, não selecionamos por função. Selecionamos por beleza. O gato nunca foi projetado. Ele foi admirado. O genoma confirma. A distância genética entre um gato doméstico e o Felis libica é pequena o suficiente para que os dois ainda cruzem livremente. Existem sinais de seleção, em regiões ligadas à redução da resposta ao medo, em vias de recompensa modificadas, em padrões de pelagem que não aparecem nas populações selvagens. Repare que todas essas mudanças pertencem à mesma categoria, tolerar chegar perto. Nenhuma delas produz utilidade. Nenhuma delas é o tipo de coisa que um criador humano teria como objetivo. São exatamente as mudanças que você esperaria de um animal se autosselecionando para explorar um ambiente novo. Os indivíduos menos medrosos comiam melhor perto dos humanos. Os mais medrosos ficavam de fora. Ninguém precisou orquestrar isso. A assinatura genética não é de humanos moldando gatos.
é de gatos se ajustando ao ambiente humano, do mesmo jeito que qualquer espécie se ajusta a um nicho novo e vantajoso. Então fica a pergunta: se ninguém contratou o gato, o que exatamente ele vendeu? A resposta padrão é o controle de pragas, e era real. Num assentamento agrícola antigo, a diferença entre um estoque íntegro e um estoque estragado era a diferença entre prosperidade e fome. Mas o que esse serviço custou ao gato? Nada. Ele já caçava roedores. Continuou caçando roedores. Não houve treinamento, não houve adaptação, não houve esforço adicional. O celeiro apenas concentrou presas num volume que nenhuma paisagem selvagem oferecia. O benefício humano foi subproduto de um predador otimizando a própria refeição. E hoje, esse serviço nem existe mais na maioria das casas. O que sobrou foi um arranjo onde uma das partes fornece comida, abrigo, medicina e proteção, e a outra fornece presença. Isso não é uma crítica, é uma descrição. E ela levanta a pergunta interessante: como um predador de 4 quilos manteve o contrato depois que o serviço acabou? A resposta envolve manipulação, não consciente, não estratégica, manipulação funcional, comportamentos esculpidos por milhares de anos de convivência que produzem respostas específicas em humanos. Comece pelo miado. Gatos selvagens adultos praticamente não miam uns para os outros. Gatos domésticos adultos miam quase exclusivamente para humanos, e quase nunca entre si. É um canal de comunicação que existe para uma finalidade só: falar com a espécie que abre a lata. E existe uma versão refinada dele. Pesquisas sobre o ronron de solicitação, aquele que o gato produz quando quer alguma coisa, encontraram um componente agudo embutido dentro do ronron grave, próximo da faixa das vocalizações de angústia infantil. Exatamente o som que nosso sistema auditivo é sintonizado para atender com urgência. O choro embutido é menos irritante que uma exigência direta, e muito mais difícil de ignorar que o silêncio. O piscar lento funciona pela mesma lógica. Pesquisas de Karen McComb e colegas na Universidade de Sussex mostraram que gatos usam aquele semicerrar de olhos como sinal afiliativo direcionado a humanos, e que nós respondemos positivamente. Do nosso lado, parece conexão genuína. Do lado do gato, é um comportamento que gera respostas humanas associadas a recursos. E aí tem o ronron em si, que é a peça mais interessante do repertório. Ele produz vibrações entre 25 e 150 Hz. Pesquisas sobre vibração terapêutica em medicina humana identificaram que frequências nessa faixa promovem densidade óssea, aceleram cicatrização e reduzem inchaço e dor. Aqui é preciso ser honesto sobre o que a evidência sustenta. Se a exposição ao ronron de um gato especificamente produz esses efeitos em humanos, não está estabelecido em pesquisa controlada. O que está documentado é o efeito da vibração naquela faixa sobre o tecido. A coincidência é real, a relação causal é hipótese. E agora a parte em que meu próprio argumento fica desconfortável. Múltiplos estudos encontraram reduções mensuráveis em pressão arterial, frequência cardíaca e cortisol em humanos que interagem com gatos. Isso não é só psicológico, aparece em medição fisiológica. E a convivência foi associada, em algumas pesquisas, a menor risco cardiovascular. Os tamanhos de efeito não são enormes, mas são consistentes o bastante para sugerir algo real, o que significa que o gato não é puro parasita, ele devolve alguma coisa. A troca é mais equilibrada do que a moldura sugere de ele está te explorando. A diferença é que o lado dele opera por mecanismos invisíveis, que ninguém coloca na planilha. Existe uma última peça, e ela é a mais elegante de todas. Cães, ao serem domesticados, sofreram infantilização facial. Focinhos encurtaram, crânios arredondaram, orelhas caíram. A seleção humana literalmente esculpiu neles um rosto de filhote, porque rosto de filhote dispara nosso instinto parental. Gatos praticamente não passaram por isso. E a razão é constrangedora. O gato já chegou pronto. Olhos grandes em relação à cabeça, crânio arredondado, corpo pequeno, vocalização em faixa infantil. O Felis libica já tinha tudo isso antes de encostar num celeiro. Nós não precisamos redesenhar o gato para achá-lo irresistível, porque a chave que abre o nosso sistema de cuidado parental já estava na mão dele quando ele entrou. Cães tiveram que ser modificados para conquistar a gente. Gatos não.
Foi por isso que a domesticação nunca precisou acontecer. Some as peças e olhe para o que sobra. Um animal que nunca foi criado seletivamente para a função, que não teve o corpo remodelado, que mantém a biologia essencialmente intacta do ancestral selvagem e que, mesmo assim, estabelece os termos de cada interação, aproxima-se no próprio horário, do jeito que prefere, pela duração que prefere e se retira quando terminou. Enquanto isso, do nosso lado, escolhemos móveis pensando no que ele vai destruir. Organizamos o sono em torno dos padrões de atividade dele, pedimos desculpa quando esbarramos nele dormindo e movimentamos, junto com os outros pets, uma indústria de centenas de bilhões de dólares por ano. A espécie que define os termos de uma relação é, por qualquer definição razoável, a espécie com mais poder nela. Então, voltando à régua que estabelecemos lá no começo. No sentido biológico estrito, gatos não domesticaram humanos. Ninguém escolheu quais humanos se reproduziam e nosso genoma não foi alterado por eles. Mas a régua da evolução não é essa. A régua é quantas cópias existem e onde elas chegaram. Por essa régua, 600 milhões de gatos vivem em ambientes climatizados, com alimentação garantida e assistência médica vitalícia, distribuídos por todo o planeta, sustentados pelo trabalho de outra espécie. E o parente que não fez esse acordo está sumindo, dissolvido, geneticamente, pelos primos que fizeram. A única questão que resta é qual dos dois lados está operando o arranjo. São 3 da manhã e você está descalço na cozinha. Ninguém te obrigou. Essa é a sua resposta.